Bem-vindos, sou Márcia Coelho, psicóloga, especialista em neuropsicologia e desenvolvimento humano, sou consteladora familiar, sou ex-companheira, mãe de 2, vó de 3, filha, neta, irmã, amiga, amante da vida e de tudo que essa vida me traz. Eu sempre ouvi das pessoas, você é uma guerreira. Você é uma vencedora, você é um exemplo de vida, você é uma inspiração. Pois bem, agora eu estou aceitando este lugar e eu vou colocar em prática tudo o que eu puder para mostrar para as pessoas e para a sociedade como é ser uma pessoa com limitação física, nesse mundão do meu Deus. Aos 3 anos de idade, eu tive poliomielite, a paralisia infantil conhecida popularmente. E, em consequência disso, eu tive uma sequela e uma limitação física. Eu faço uso de 2 muletas canadenses. E tudo na minha vida, tudo mesmo, aconteceu mais tarde e com muita dificuldade financeira, pois eu venho de uma família com poucos recursos. Tive o meu primeiro direito de ir e vir aos 9 anos de idade, quando eu ganhei uma cadeira de rodas. E aos 11 anos, meu primeiro par de muletas, aquelas de madeira. Nessa época, eu passei a frequentar a escola. A adolescência foi mais tranquila, na verdade. O mais difícil foi na idade maior de 18 anos. Tive muita dificuldade, na época, de arrumar um trabalho. Apesar de ter toda essa formação, tinha curso de datilografia na época, que era telégrafo, enfim. Depois de bater muitas pernas e ir atrás de muitos anúncios, né, que eu preenchi esse requisito, eu não era aceita. Eu sofri muita discriminação e eu não era aceita. Assim, quando tenho uma tia que era funcionária pública, ela conhecia muita gente por conta disso e ela me apresentou ou me indicou para um servidor público. Então, essa tia, que era servidora pública, conhecia alguém da prefeitura e assim me contrataram. Fui contratada com um contrato provisório na prefeitura. E lá eu fiquei por muito tempo. E fui contratada pela prefeitura e fui colocada à disposição no fórum e sempre trabalhei 30 horas semanais, sempre no período da tarde. E depois fiquei lá muito tempo no fórum, fui para o setor de transporte, Secretaria da Saúde e, por fim, na Secretaria da Educação, onde eu fiquei muito tempo lá, na educação especial, especificamente, com crianças com deficiência. E junto com essa trajetória profissional, fiz psicologia, ganhei bolsa de estudo da prefeitura e, após formada, aí eu fui me diversificando nessa área profissional. Trabalhei como avaliadora forense, trabalhei como psicóloga do esporte, psicóloga clínica, e junto de uma equipe, principalmente de pessoas com deficiências, eu fui convidada a organizar o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência no município de Blumenau. Mas isso tudo acontece paralelo a criar filhos, ser dona de casa, fazer faculdade. Em 2013 foi promulgada a Lei Complementar 142 para a pessoa com deficiência. Foi regulamentada essa lei. Nessa lei, no artigo, cita que homens poderiam com deficiência se aposentar aos 25 anos e mulher com 20 anos. Pois bem, eu já tinha 22 anos de contribuição e entrei com esse processo para solicitar a minha aposentadoria. Mas lembrando que eu era funcionária pública municipal. Então, entrei com esse processo e esse processo foi ajuizado e, como todo processo no nosso país, demora um pouco, né? Então, eu fiquei esperando, trabalhando, esperando, mas pós-julgamento, eu tive uma negativa da justiça.
Na verdade, a primeira negativa veio da prefeitura. Depois eu entrei com processo e foi negado também, justificando a não regulamentação da União Federal. Então, essa negativa de processo me trouxe um estado bem difícil, né? Tudo aquilo que já me é negado, de ir e vir na sociedade, eu não consegui me aposentar. E nessa época eu caí, tive um tombo, uma queda e quebrei meu fêmur. Eu fiquei afastada do meu trabalho durante um ano e pouco. Tive depressão. Mesmo assim, eu recebi alta após um tempo para voltar ao trabalho. E estava difícil, não conseguia voltar ao trabalho. Eu tive até uma proposta da médica do trabalho na época para me aposentar por invalidez. Óbvio que eu não aceitei, como assim, 22 anos, na época já era 25 anos de profissão, e eu ia me aposentar por invalidez? Não ia poder exercer a minha profissão que eu tanto amo, que é ser psicóloga? Então, eu cometi uma loucura, para alguns uma loucura, Eu decidi vender o meu carro, que eu comprei com o meu suor do trabalho, e pagar os últimos anos de aposentadoria para eu me aposentar. Porque eu não estava acreditando que o meu direito estava sendo violado, de não poder me aposentar. E eu fiz isso. Me aposentei com 30 anos de trabalho. Veio um grupo de mulheres, de pessoas com deficiência e pessoas com não deficiência, e montamos o Conselho da Pessoa com Deficiência em Blumenau. Foi um trabalho lindo, muito rico. A pessoa com deficiência, ela precisa estar junto para definir o que é importante para ela, o que é saudável para ela, seja na parte arquitetônica, seja no trabalho, seja na saúde, na educação e no lazer. Só a pessoa com deficiência, surda, cega ou com deficiência física, só ela pode dizer para o público ou para quem rege as leis, criam as leis, o que é importante e o que realmente ela precisa. E essa lei da pessoa com deficiência, ela é clara nisso. Só que muitas pessoas não escutam, não vejam, não leem, não estudam sobre isso. Tem que chamar as pessoas com deficiência para elas serem participativas nessas decisões. E as dificuldades da pessoa com deficiência não é só fazer uma rampa, ou fazer uma rampa exagerada que um cadeirante sozinho, com os bracinhos dele, consiga subir. É muito mais profundo do que isso. Aceitar também no coração, né? As pessoas não olharem com pena e sim, o que você precisa? Você precisa de ajuda? Você precisa que eu faça alguma coisa? Então, e não chegar, né? Invadindo o espaço da pessoa com deficiência. Isso é bem complicado e bem difícil para quem está naquela condição. Então, seja gentil, peça licença, ajude, mas com uma fala no que eu posso te servir. E essa parte arquitetônica é muito mais profunda. Eu sugiro que quem vai construir ou quem vai fazer as calçadas, né, para o cego, guia, estude um pouquinho, pegue a lei da pessoa com deficiência, olhe lá qual é a demanda que ele precisa. Se mesmo assim for complicado, procure uma associação que frequenta pessoas com deficiência. A associação vai direcionar muito as pessoas que vão construir ou que vão fazer algum acesso para a pessoa com deficiência. A gente pode ir muito além disso, né? A gente pode ir no surdo. Por que um surdo não pode ir no cinema? As pessoas falam assim, o que um surdo vai fazer no cinema? Sim, se tiver legenda e imagem, ele consegue acompanhar um filme, né? A gente tem legenda, a gente sabe que isso é possível. Claro que é enriquecedor o som, mas um surdo tem um outro mundo e tem que ser respeitado. Por que um cego não pode ir no cinema? Se ele não enxerga, ele tem sensações, ele tem audição perfeitamente. Então, por que um deficiente físico não pode ir na praia? Né? O que um deficiente, por que não vai no lugar onde ele tem acessibilidade? Porque ele tem vontades, desejos e ele é independente, ele vai onde ele quer. É a sociedade que tem que oferecer oportunidade para as pessoas, seja ela do jeito que ela for.
seja ela com capacidade ou sem capacidade qualquer, motora, física ou auditiva. Então, essa invasão da privacidade do corpo da pessoa com deficiência é muito delicada. Então, assim, você tocar numa pessoa ou pedir ajuda ou pegar no braço é muito difícil. Nós temos uma cena aí de bastante tempo atrás até, de uma senadora que foi viajar, foi para Brasília, nas indas e vindas dela, ela foi parar num aeroporto que não tinha rampa de acesso para subir dentro do avião e tiveram que chamar um segurança para levá-la no colo. Eu não sei, talvez para algumas pessoas isso... e daí resolver o assunto dela. Você consegue se imaginar? Você pega no colo para subir uma escada do avião com uma pessoa que você não conhece, que vai te pegar. Isso é uma invasão do teu corpo, né? Porque não tinha um acesso de uma rampa num aeroporto. Então, essas pequenas coisas, assim, é que tornam uma pessoa com deficiência depressiva, sem vontade de sair de casa e sem realizar os seus desejos. E a minha história, quando eu fui psicóloga voluntária do Paradesporto de Blumenau. Essa história foi muito incrível para mim, que o Paradesporto me convidou para ser voluntária e lá eu fiquei como psicóloga, atendendo grupos, acompanhando basquete de cadeira de roda, acompanhando o pessoal da natação, enfim, fazendo grupos com pessoas com deficiência. E essa época foi muito rica para mim, assim, porque eu me sinto uma pessoa privilegiada, me sinto mesmo. Tive formação, mesmo todas as dificuldades que eu me enfrentei na vida, eu sou uma privilegiada. Mas lá, nesse grupo de paratletas, foi inspirador para a minha vida. Lá eu consegui ver o mundo de verdade de uma outra forma. Eu consegui enxergar que é muito possível, tudo é muito possível na vida. A gente pode ser feliz e a gente pode se realizar. A pessoa com deficiência pode ser feliz. Esses paratletas, depois de bastante tempo fazendo grupo e discutindo, chegou um paratleta e falou assim para mim: um passarinho me contou que você é nadadora há muito tempo. Falei: sim, eu já nado há bastante tempo. Então, Márcia, como é que você pensa de vir nadar com a gente e competir? Aquilo foi uma coisa no meu coração, assim. Eu falei: olha, eu vou para casa pensar, porque aqui o meu lugar é de psicóloga, mas eu vou para casa pensar e refletir sobre esse assunto. E realmente eu fui para casa e comecei a buscar na minha memória a minha criança que sentava na escola na hora da educação física, botava a minha cadeira de roda lá para ver as crianças jogarem vôlei, basquete, se divertirem, eu sentadinha lá assim, igual uma esfinge, comportadinha, que a Marcinha sempre foi, olhando as crianças. Aí eu busquei assim: eu acho que a Marcinha merece ser uma paratleta. E comecei a desenvolver esse lado. E fui em várias competições, eu acho que eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos competindo, ganhei alguns títulos de nadadora dentro da minha categoria, porque dentro do paratletismo, cada categoria se encaixa num padrão, então cada um nada dentro da categoria deles. E realizei o sonho da Marcinha de fazer educação física lá na infância. Agora eu resolvi colocar em prática um projeto guardado no meu coração só para mim há muito tempo. É viajar pelo mundo. Mas como assim viajar pelo mundo? Não fazia muito sentido isso para mim. E quando me veio, viajar pelo mundo e gravar vídeos e mostrando as dificuldades das pessoas com dificuldades físicas ou mobilidade reduzida, e mostrar para o público, para o mundo, quais são essas reais dificuldades para as pessoas que viajam e enfrentam essas barreiras. Então, espero que com esse projeto eu inspire muitas pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida a ser mais independente, mais feliz,
viajarem pelo mundo sozinha, por que não, né? Depende da dificuldade de cada um, ou ter um acompanhante também, que é o direito, né, de ir e vir da pessoa com deficiência. E assim eu vou iniciar esse meu projeto e conto com parceiros, pessoas amigas, ideias e tudo mais que possa enriquecer esse projeto. O objetivo desse meu projeto, né, de mostrar a capacidade da pessoa com deficiência em qualquer lugar que ela insira. Obviamente que uma pessoa com deficiência não pode ser gari, por exemplo, não pode varrer a rua usando 2 muletas, mas ela tem outras milhões de capacidade. A pessoa cega, ela não pode fazer alguma coisa, ela não pode ser um editor de vídeo, por exemplo, mas ela pode muito bem digitar, ouvir e usar as capacidades dela. Todas as pessoas com deficiência têm as suas capacidades. E eu gostaria muito que todo mundo focasse não na deficiência, e sim na capacidade do ser humano. E que olhe para essas pessoas com deficiência, não pela deficiência dela, e sim por ela como um ser humano, como uma pessoa capacitada, dentro das condições dela capacitada. E outra coisa que eu gostaria de perguntar para todo mundo: qual é a sua deficiência? Não é auditiva? Não é de visão? Não é de audição? Não é de fala? Não é deficiência física? Todo mundo tem uma incapacidade, seja qual for ela. Você é ruim em matemática. Ai, eu nunca aprendi português. Ai, todo mundo tem uma incapacidade. Então, quer dizer, todo mundo é deficiente? E eu gostaria que a gente pensasse sobre isso. Todo mundo tem uma incapacidade em alguma área. Não precisa ser motora nem física, mas todo mundo tem uma incapacidade na sua vida. O projeto vai se realizar. A Márcia tem muito dinheiro. Não, a Márcia não tem dinheiro. A Márcia vai contar com os patrocinadores, com agências de viagens que vão patrocinar as viagens, com agência de ônibus, talvez tenha alguns lugares que eu vou ter que ir de ônibus, com hospedagem, hotéis que queiram mostrar como é acessível o seu lugar, ou como não é acessível o seu lugar, o que eu posso contribuir para essa hospedagem, me hospedando lá, claro, em parceria, porque esse movimento só vai acontecer com os parceiros, com as pessoas que realmente estiverem disponível para mostrar para a sociedade e para todos que turismo e lazer é para todo mundo. E também vou precisar da ajuda e do auxílio das associações, das leis, das pessoas que trabalham com essas pessoas com deficiência. Vou precisar que entrem em contato para que eu crie uma forma de informar para essa pessoa que vai viajar, quem que ela procura. O que tem nessa cidade disponível de ajuda, no sentido das associações, né, que elas possam auxiliar com hospedagem ou com o ir e vir dessa pessoa. Como que uma pessoa com deficiência pode encontrar nesses passeios, nessa cidade? O que ela pode fazer? As aventuras. O que está adaptado? Por exemplo, quais são as praias que têm a cadeira para ir até o mar? Quais são as praias que têm acessibilidade até a areia? Então, isso tudo eu preciso também enriquecer o projeto, mas que eu preciso da manifestação de todos, a cooperação de todos, para me informar. Assim, eu vou gravando vídeos e passando informação para outras pessoas. Para as pessoas com deficiência física, nossa, essas, né? Esse é o meu objetivo, trazer mais alegria, diversão para a vida de vocês. Então, dentro do meu site vai ter uma página onde vai informar as possibilidades, onde elas podem ir, o que elas podem fazer. E se você souber na sua cidade também, pessoa com deficiência, pais, irmãos, família de pessoas com deficiência, informar as possibilidades. Além daquilo que já existe, né?
para o passeio, para o turismo. Eu conto com a colaboração de vocês, né, para divulgarem esse vídeo no canal, no YouTube, no Instagram, os Reels, enviar para quem vocês sintam que tem necessidade de conhecer, de saber mais da pessoa com deficiência. Então, envie esse vídeo também para as pessoas que possam ser patrocinadores, né, que isso é muito importante para esse projeto acontecer, e para tudo mais que você acha interessante. As pessoas com deficiente, familiares, vai ter muita informação. Eu vou trazer informação também da lei da pessoa com deficiência, mas vai ser aos poucos. Aos pouquinhos eu vou trazendo mais informação. Qualquer dúvida, mande mensagem, se comunique com a página oficial, ou se for mais fácil no Instagram, onde você achar mais fácil, por favor, faça de comunicação comigo, porque isso vai ser muito importante para o projeto. A história da minha vida não acaba aí, né? Não dá em pouco tempo para contar uma história. Então, aguarde próximos capítulos, conforme eu vou me lembrando, vou gravando os vídeos, vou gravando fora, na rua, nos passeios, eu vou lembrando e contando parte da minha história. Fique atento que você vai saber mais coisas. Atento à página institucional, que lá também vai ter muitas informações importantes para vocês que querem sair nesse mundo e ter um pouco de alegria e diversão.